é assim, entender o que é o mecanismo de uma variável. Porque quando eu entendo o que é o mecanismo de uma variável, fica muito mais simples entender que ponteiro nada mais é do que uma variável, certo? Então, deixa eu ver se vocês estão me vendo, tá? Estão me ouvindo? Dá para ver, sim. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu... Então, o que é uma... O que é uma variável? Para vocês. Olhem para mim o que é uma variável. É uma coisa que meio que guarda um valor. Um valor. O que mais? Que coisa é essa? Acho que o espaço na memória. Ah, é um espaço. O que mais? Uma variável. Informação da variável. A gente tem um endereço associado a ela, né? É um objeto. Espaço da memória. Espaço da memória é um endereço associado. É um objeto. Como assim um objeto? Pelo que eu vi uma vez, é um objeto, né? Que vai guardar os valores. Guarda um valor. Mas o objeto não necessariamente. Ela só é um objeto dentro do. Um objeto não é uma variável. Dentro do modelo de orientação objeto, um objeto ele é uma, uma organização de dados. Né? Ele tem uma definição mais do que uma variável. Vamos lá. O que mais que vocês sabem o que é uma variável? Como é que eu diferencio uma variável de outra? Você tem duas variáveis. Como é que você sabe que você tem duas variáveis? Pela forma que nomeia ela? Ah, então ela tem um nome. Além de nome, para algumas linguagens, ela tem um tipo. Certo? E dependendo do tipo, ela associa-se com o valor que está sendo armazenado. Ok? Isso é qualquer variável. Ela tem um espaço na memória, né, que é um endereço associado. Ela tem um nome, tá? Deixa eu ver aqui. Ela tem um nome, ok? Ela tem um tipo que relaciona-se com o valor que está sendo armazenado. Por exemplo, eu tenho que lembrar uma coisa. Todo endereço de memória todo endereço de memória
é binário. Ou seja, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ok? Então, isso na computação vale para tudo. Ok? Então, quando eu falo endereço de memória, se eu quiser representar um A, eu represento na memória com um monte de zeros e uns. Se eu quiser representar no valor 10, o valor 5, eu represento com um monte de zeros e uns. Tudo bem para vocês isso? Isso não é novidade, né? Ok? Então, isso quer dizer que este tipo nada mais é do que uma máscara ou a mente de como vai ser interpretado uma sequência binária. Certo? Estou chamando de sequência binária isso aqui. Uma quantidade de zeros e uns. Tá? Qualquer variável, ela vai estar linkada com um endereço de memória, um espaço na memória. Então, além do próprio espaço dela, né? Então, se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se eu pegar aqui um espaço de memória, qualquer. Então, vamos supor que neste espaço de memória eu coloque uma referência, o sistema operacional ele vai dizer que, olha, aqui eu guardo as, as variáveis. Certo? Então, para eu saber que tem uma variável. Ok? Então, vamos supor que aqui tem a variável 1, A aqui. Ok? Está ruim de ver, mas... Então, nessa variável A, ela vai guardar o quê? Um conteúdo que está no outro endereço. O que vai ter nesse endereço? 1, 0, 1, 0. Então, a variável A diz assim, olha, no endereço, vou chamar aqui endereço 1, 2, 3, 4. No endereço 4, está associada ao endereço 4. Opa, 3, né? Desculpa. Faz conta que é o 3. Certo? Então, no endereço 3, está claro que é no endereço, tá? Nesse endereço 3, eu tenho um valor lá que está associado. Lembrando que todo valor é um monte de zeros e uns. Ok?
Só um pouquinho. Sim. Então, se eu tenho um monte de zeros e uns, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que olhar para esses zeros e uns e associar de que forma eu vou interpretar esse conjunto de zeros e uns. Ok? Então, isso para qualquer variável. Para qualquer variável. Então, se eu disser que a minha variável, se a minha variável A, vou colocar aqui, se eu disser que a minha variável A, ela é do tipo, então, eu tenho uma variável que ela tem um nome. Vou fazer uma variável de V1 aqui, ela tem um nome. A. Ela está no endereço. No endereço 1. Certo? E é onde ela está guardada. Ou referenciada. Então, esta variável tem o endereço 1, ela tem um tipo, que é inteiro, eu quero que seja inteiro, então isso aqui é a máscara, realmente, e ela guarda um valor que está no endereço 3. E lá tem 1010. Então, ela referencia o endereço 3, que está 1010. O que ela exibe? Ora, 1010 vai ser 0, 1, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. 5. Certo? 5 não. 0, 2. Peraí. Não seria 2, 10? 2, 0, 2, 4, Seria com 10, né? 2 e 8, que é 10. 10. Então, o que ela representa? 10. Deu para entender? Que é uma variável? Oi? Só uma curiosidade. Como que sabe se seria do número mesmo ou do valor na tabela do ASCII lá? Ou uma letra, não é? Tá. Vou falar isso, tá? Mas só um pouquinho. Quero primeiro que entenda o conceito, Tá bom. tá? Ok? Entenderam o conceito? Deixa eu abrir aqui o. Então, esse é o conceito de qualquer variável. Então, como é que eu olho, como é que então eu sei que ela vai estar relacionada com o endereço 3? Como é que eu sei que ela vai representar um inteiro? Como é que eu sei que ela está no endereço 1?
e ela está olhando, ela está guardando o endereço 3. Bom, aqui, quem define é a linguagem de programação. Quem dá o Professor, nome? Oi? o endereço do valor vai ser sempre diferente do endereço da variável? Sempre diferente. Ah, sim. Então, quem define o nome da variável, quem define, que chama essa variável de V1, é a linguagem de programação. Chama de compilador, tá? Quem dá o nome à variável é o programador. Quem define o endereço onde a variável vai estar guardada é o computador, é um sistema operacional. Quem dá o tipo da variável é o programador. Quem dá um valor para a variável é o programador. Mas quem define onde vai ficar esse endereço é o compilador. O que ela representa, como é que é inteiro, é o programador. Então, quando você vai lá no teu código C e diz assim, olha, eu tenho int a igual a 10, vou fazer duas coisas. Int a, e lá no meio do caminho, a igual a 10, você está, primeiro, fazendo isso aqui, ó, associando a variável V1, que o compilador vai usar e vai dizer assim, olha, eu tenho uma variável. Ele vai guardar lá no endereço que ele guarda todas as variáveis. O programador definiu que essa variável é do tipo inteira, tá vendo? Quem definiu é o programador, e o nome dela, A. E também ele está dizendo, olha, o A ele vai representar 10. Esse valor 10, ele está guardado em um outro lugar, que não é o mesmo lugar das variáveis. Então, este lugar, por acaso, o compilador definiu que é no endereço 3. Certo? Até aí, tudo bem? Então, este é o mistério para a gente entender como é que funciona ponteiros. Se vocês entenderem que qualquer variável funciona assim, tá? Quando eu faço isso aqui, o valor de A vai ser igual ao valor que está vai ser 3. Por que 3, professor? Porque é o endereço aonde está armazenado o 10. Então, como A
é um ponteiro de inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar o endereço aonde está este valor 10. Professor, se eu fizer isso aqui, tira o ponteiro, então o valor de A vai ser 10. Vejam, 10, o valor 10 está armazenado em um, eu podia botar 5, né? Deixa eu botar 5, que aí 10 é um zero. Tá? 5 aqui é assim, né? É 5, né? 1 mais 2, 3. Não, 1 mais 4. 5. Então, no endereço 3, tem essa sequência de bits. Por acaso, tem essa sequência de bits aí. 0101. Tá? Entenderam? Isso é ponteiro. O ponteiro, ele vai guardar o endereço aonde aquele valor está. Ponto. Tão somente isso. Então, somente isso. Então, quando eu falo que essa minha variável é um ponteiro, ele vai guardar o endereço. O endereço começa com E. Então, se ele vai guardar o endereço, então ele não guarda mais o valor 5. Ele vai guardar o valor 3. 3 porque é o endereço onde está este conteúdo. Ponto. O que ele está fazendo? Ele está mudando a máscara, está mudando a lente, ele está mudando como vai ser interpretado aquela sequência binária. No caso de ponteiros, tá? Ele vai olhar não para o conteúdo, mas para o endereço aonde está. Se eu disser que A guarda o endereço de A, posso fazer isso? Pode. Ele vai apresentar como 1. Nesse exemplo aqui, tá? Tudo bem? Perguntas? É fácil ponteiro? É só isso, ponteiro. Mas, professor, como é que eu perco o ponteiro? É fácil. Né? É muito fácil perder um ponteiro. Sabe cachorro? Quem tem cachorro aí? Eu tenho 2. Tem 2, eu tenho 5. Eu também. Tenho 5 também.
né? Então, quando eu vou passear com o cachorro na rua, quando ele está em casa, ele está confinado no espaço onde eu sei onde ele está. Mas se eu vou mudar de ambiente, vou passear na rua, o que eu tenho que colocar? Um ponteiro para ele, uma coleira, uma guia. Né? E ficar sempre segurando essa guia. Porque se eu soltar a guia, eu perco o cachorro. Então, quando eu referencio que aquela guia representa o meu cachorro, então, o meu cachorro é o endereço 3. A minha guia é o ponteiro que aponta para o endereço 3. Então, se eu chegar aqui e simplesmente disser assim, olha, eu tenho uma guia, e a guia aponta para o cachorro. Certo? Então, quando eu faço isso, eu estou segurando a guia. Se eu largar a guia, eu perco o cachorro. O cachorro ainda é a posição 3, mas eu não sei onde ele está mais. Eu não consigo mais pegá-lo. Então, ponteiro é isso. Ah, eu posso botar outra guia nesse cachorro? Pode, né? Então, eu tenho um pitbull, um dos cachorros que eu tenho é um pitbull, tá? Então, no começo, quando eu comecei a andar com ele na rua, eu usava 2 guias. Por quê? Porque ele tinha que aprender que ele não podia correr do lado para o outro. Então, se ele puxasse para um lado, eu puxava uma guia. Se ele puxasse para o outro, eu puxava outra guia. Tá? Mas as 2 guias estavam apontando para o mesmo cachorro, para o mesmo endereço. Se eu soltar uma guia e eu ainda fico segurando, ainda tenho o cachorro? Tenho, eu não perco o cachorro. Se eu soltar, pegar de volta uma guia e soltar a outra, eu consigo segurar o cachorro? Consigo segurar o cachorro. Se eu soltar as 2 guias, mesmo que eu tenha 2 guias, o cachorro vai embora. Isso é ponteiro. Eu tenho que sempre ter uma guia ligada para o meu cachorro, para o meu endereço. Então eu posso fazer isso aqui. Quantas vezes eu quiser. Entendeu? Eu posso ter 2 guias apontando para o mesmo endereço. É como a gente faz lá em C, vou abrir aqui outra. Quando eu digo assim, ó, int A e B, e C. Aí eu digo que C igual a 10, a 4, B igual a 2 e A igual a C. O que eu estou dizendo? Eu estou com 2 guias, com a guia A e C apontando para o mesmo endereço. Qual o endereço? O endereço onde está guardado o 4. A mesma coisa.
certo? Se eu digo que A igual a B, opa, beleza. Aponta para B. Agora, se eu faço assim, ó, B aponta para A, o que acontece? Nessa situação, A não tem um endereço específico para onde ele está apontando. Então, B, que apontava para o endereço onde está 2, o valor 2. Só um minuto, gente. Oi, professor. Bom dia. Era o assessor do reitor falando comigo, então tem que responder, né? Desculpa, gente. Voltando lá. Então, esta é a ideia de por que a gente perde vetor, perde ponteiros. Que quando a gente faz isso aqui, tá? Representa, faz um ponteiro apontar para um lugar onde não tem nada definido, ele vai apontar para lixo. Né? Ah, está apontando para onde? Para um lixo qualquer. Né? Então, B também vai receber lixo. Fica simples assim. Tá? Então, é por isso que a gente perde ponteiros. Porque quando a gente... Por dois motivos. Porque a gente larga, ou seja, não segura o cachorro com duas guias, ou larga a guia, o cachorro está segurando a guia, mas eu largar a guia, perdi. Ou seja, quando eu quero apagar um elemento de uma lista, eu tenho que estar com o ponteiro anterior para poder ter o ponteiro auxiliar apontando ali para poder transferir ao próximo endereço. Porque
Porque se eu largar a guia, perdi tudo. Né? Ou quando eu estou apontando para um endereço não definido, não previamente definido. Aí também eu vou perder ponteiros. Certo? São os dois motivos pelos quais eu perco ponteiros. Tudo bem? Viu como ponteiro é fácil? Quem está com dúvida de ponteiro aí? Professor, eu não acredito que isso aí funcione. Tá bom. Né? Realmente pode não funcionar. Mas pode acreditar que funciona. Incrivelmente funciona. Então, quando a gente está falando de memória, tem que lembrar, só uma revisão, tá? Que memória ela é representada por um endereço, independente do seu conteúdo, porque o conteúdo sempre vai ser zeros e uns, sempre vai ser 0 e 1. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. O valor que eu quero referenciar para aquela variável está no endereço. Ok. E se eu apontar uma guia de peitoral e uma guia enforcadora para aquele endereço, eu vou ter dois resultados diferentes? Dois resultados diferentes. Se eu apontar para aquele endereço aonde eu quero referenciar o valor, uma variável inteira, ela vai ler como inteiro. Se eu apontar uma variável byte, ela vai ler como byte. Se eu apontar uma variável char, ela vai ler aquele monte de zeros e uns como um caractere, para o mesmo endereço. Por quê? O que faz essa representação, de novo, não é o valor que está na variável, o valor que está no endereço de memória. É o valor como eu olho, é a minha lente para olhar aquela situação. Então, quem usa óculos, deixa eu ver quem usa óculos. Gabriel, a Sara. Se você tirar o óculos de vocês tem grau alto, o que vocês vão enxergar nas letrinhas? Nada. Um monte de embaralhado. Vai enxergar uma arte contemporânea, não vai enxergar um texto, não é? É isso aí. Mas o conteúdo continua o mesmo. Então, o conteúdo está lá, eu só estou enxergando ele de outro jeito. É o mesmo, exatamente o mesmo, só que eu estou enxergando de outro jeito. Alguns vão dizer, não enxergo nada. Enxerga, só que não enxerga nada é cego. Você enxerga, só que você não está entendendo. Porque você está querendo entender qual lente você está usando do seu óculos. É só isso. O professor nunca tinha me dito essas coisas, né? Mas é isso mesmo. Tá? Então, eu posso colocar qualquer conteúdo em qualquer endereço. Lembrando que conteúdo é sempre zeros e uns. Endereço a gente representa em forma hexadecimal. Só para isso. E quando eu declaro uma variável do tipo inteiro, eu sei que ele vai usar 8 vezes 4, 32 bits consecutivos. Quando ele é ponto flutuante, é um float,
ele também vai pegar 4 bytes, 32 bits consecutivos. Só que ele consegue olhar com o olho, com uma visão diferente para aqueles 32 bits. Quando ele olha com uma visão diferente, ele consegue entender que o valor ali representa outro número. Só isso. Tá bom? Bom, então, a ideia é essa daqui, ó. Se eu tenho uma declaração de um vetor de 4 bytes, então eu vou ter uma string de 4 caracteres, essa string S1, tá? Ela vai ser representada aqui, ó. Um caractere, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Ponto. Quando eu digo que é um float de 4, um vetor de 4 posições de float, ele vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque o float são 4 bytes. Então, tudo isso aqui na memória vai representar o vetor de 4 posições. Ok? Então, resumindo, ao declararmos a variável x, temos o seguinte: elementos associados, um nome, um endereço de memória ou referência, certo? Referência de quem? De x, tá? X ele vai estar num endereço de memória e um valor que está no outro endereço de memória, certo? Então, x ele vai representar esse valor 100, ele vai estar neste endereço de memória, tá? Então, quando eu coloco isso aqui, eu tenho 2 endereços de memória. Eu tenho endereço de memória do x e eu tenho endereço de memória do 100, do valor 100. Então, eu estou dizendo que a variável x, que está no endereço da x lá, ela está apontando para o endereço de memória. Ela está referenciando o endereço de memória 0xBFD267C4, tá? Com a lente inteira. Com a lente de int. Ok? Então, se eu quiser acessar o endereço desta variável, o endereço que ela referencia, eu simplesmente uso o operador e-comercial. Então, endereço e ponteiro são amigos nesse meio do caminho. Bom, então, ponteiro, ele é só uma variável cujo valor é um endereço. Não é um inteiro, não é um char. O valor é um endereço. Então, quando eu digo que P aponta para I, eu estou dizendo que o conteúdo que vai estar em P, né, amarelo, não é 1, 2, 3, é o endereço dele, ó,
0x0002, 0x0022FF10. É o conteúdo que vai estar aqui guardado nele. Como toda variável, ele tem o endereço dele. E ele tem o conteúdo que está, da qual ele está referenciando. Certo? Deu para entender? Então, ponteiros guardam endereço de memória. Então, quando eu estou falando de endereço de memória, eu estou falando deste conteúdo. Ah, professor, isso aqui está em binário. Pô, isso aqui está em hexadecimal. Não tem problema nenhum. Não está em hexadecimal. Lembra? Isso aqui é espaço de memória. Espaço de memória, você está vendo 1, 2, 3, porque eu estou colocando 1, 2, 3. Tá? Mas, isso aqui é um monte de zeros e uns. Você está vendo 0x0022FF10, FF10, porque eu estou colocando aí. Mas, para o computador, é um monte de zeros e uns. Quantos? 4, 6, 8, 16, sei lá. Tá? Só é uma convenção. Bom, então, no caso do C, eu posso apontar para um ponteiro que é do tipo void, né? Mas normalmente o ponteiro ele tem um tipo, certo? Este tipo, ele pode ser um tipo primitivo ou ele pode ser um tipo construído, estruturado, né? Então, quando a gente fala tipo abstrato de dados, é um tipo que a gente constrói, ok? Isso aqui só é importante porque eu preciso determinar o tamanho do espaço de memória que ele vai considerar para fazer a máscara, a devida máscara. Ok? Então, o ponteiro ele vai definir aonde começa, aonde termina. O que vai definir onde começa, aonde termina, qual o endereço de memória, é o tipo. Ok? Além disso, a gente já sabe, né, que tem um valor nulo. Beleza? Então, null é um endereço de memória fixo. Ponto. Então, quando ele aponta para null, está apontando que o compilador. Null é como o compilador C chama um endereço específico que ele usa como referência. Não é? O que vai ter lá no null? Pode ser que tenha um monte de zeros, pode ser que tenha um monte de uns. Não sei. É só null. Pronto. Tá? A forma geral é essa, né? O tipo int asterisco A ou asterisco guia ou tipo asterisco nome, né? Faz diferença? Não faz nenhuma diferença, porque no compilador, na hora de compilar, todos os espaços são retirados. Então, no caso do C, né? Então, não faz muita diferença. Detalhe,
o ponteiro deve ser iniciado. Então, duas coisas diferentes, tá? Iniciar um ponteiro, ou seja, botar um valor conhecido, é a mesma coisa que eu fiz lá, ó. B aponta para A. A inteiro, B é inteiro, C é inteiro. B recebeu 10, agora B apontou para A. Só que A não tem valor nenhum. Então, vai apontar para lixo. Eu não iniciei. Então, existe uma coisa chamada iniciar o ponteiro, que é colocar um valor conhecido. Normalmente, esse valor é o num. E a outra coisa é alocar o endereço do ponteiro. O que é alocar o endereço do ponteiro? É guardar fixamente. Tá? Deixa eu voltar aqui, que eu preciso mostrar para vocês uma coisa. Então, alocar o endereço do ponteiro, isso aqui, ó, é iniciar um ponteiro, tá? Iniciar uma variável qualquer, ou seja, eu dou um valor. Então, se eu desse aqui, ó, um print C, ele ia apresentar 4, certo? Mas se eu desse aqui antes, ó, o print C, o que ia apresentar? Lixo. Ou seja, eu não iniciei o valor, tá? Então, no caso de variáveis estáticas, que não são ponteiros, elas são armazenadas num espaço já definido pelo compilador. No caso de ponteiros, elas são colocados, não é o valor que ele vai referenciar, tá, gente? É quando eu defino, olha, eu criei uma variável do tipo ponteiro. Beleza. Então, ele não vai estar aqui junto com as outras variáveis estáticas. Ele vai estar no endereço disponível aqui qualquer. Tá? Não é qualquer, mas é um valor disponível. Então, eu tenho que garantir que esta variável ponteiro vai estar sempre neste mesmo endereço. Então, isso é alocar o espaço de memória para este ponteiro. Tá? Isso é usar o malloc. Então, se eu quero fazer isso, e se eu quero fazer isso aqui, ó, guia 2 recebe o endereço de guia 1, eu preciso antes alocar guia. Certo? Professor, Foi. quando a gente declara um ponteiro do tipo inteiro, o compilador já não sabe que ele tem o espaço de um inteiro ali para alocar, já alocado. Ele sabe que este ponteiro, ao pegar um valor, ele vai pegar 4 bytes. Ponto. Ele vai pegar o valor referente a 4 bytes. Ponto. Aonde é que vai estar este ponteiro? Lembra? Né? Lembra aqui, ó. Tá? Não sei. O compilador não... Quer dizer, o compilador sabe. Mas pode ser que ele mude de lugar. Os ponteiros não é o cachorro, tá? É o guia que pode mudar de lugar. Eu posso guardar a guia na sala, na cozinha, no banheiro. O cachorro, eu sei onde que ele está. E a guia para eu passear com o cachorro? Entendeu? Então,
Como é que eu vou saber aonde está a minha guia? Eu vou guardar lá na minha casa e dizer assim, esse espaço aqui é onde eu guardo as guias. Ponto. Que é perto da porta do quintal. Pronto. Certo? Certo? Certo. Então, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. É, bom, então é isso. São duas coisas diferentes que a gente precisa entender. São duas coisas que a gente precisa entender. Tá? O espaço aonde eu vou guardar essa guia. Então, eu sei que, por exemplo, quando eu construo uma casa, né, eu sei que a porta vai estar sempre no mesmo lugar. Né? Eu sei que o banheiro vai estar sempre no mesmo lugar. Mas eu não posso garantir. Então, porta, banheiro, né, fogão, são variáveis estáticas. Mas guia do cachorro, ela pode estar em qualquer lugar, né? Escova de cabelo pode estar em qualquer lugar, né? E é isso que eu tenho que, pensar, tá? Escova de cabelo pode estar em qualquer lugar. Então, se eu quiser guardar direitinho, saber sempre aonde vai estar a minha escova de cabelo, eu tenho que pregar na parede, assim, ó, colocar lá na parede. Aqui vão ficar as guias. Ponto. Penduro e crio uma rotina para isso. É exatamente isso que a gente faz. Beleza? Deu para entender? Tá? Então, guia é diferente de vaso sanitário. Tá? Guia é diferente de televisão, que ela tem um espaço fixo lá. Tá? É exatamente isso. Ok? Dúvidas? Estou conseguindo tirar as dúvidas de vocês? Ou estou deixando vocês com mais dúvidas? Falem aí, cara. Vamos lá, então. Então, iniciar é uma coisa e alocar é outra. Alocar é definir o local aonde vão ficar essas variáveis ponteiros. Isto é alocar. Definir local. Iniciar é dar um valor para ela. Então, lá em casa são 4 cachorros. As guias ficam todas lá na área de serviço. Ponto. Isso é o espaço onde elas vão ficar. Então, estou alocando. Só que eu tenho a guia da Yang, eu tenho a guia do Lumínio, eu tenho a guia do Matinho e eu tenho a guia do Spock. Isto é iniciar.
quando eu pego a guia e coloco um valor a ela. Coloco ela na Yang, coloco ela no Spock, coloco ela no Latinho, coloco ela no Luminho. Aí aquela guia vai ter um valor. Por enquanto ela só está no espaço, isso é alocar. Estar no espaço é alocar. Colocar um valor. Aí eu posso colocar um valor e não alocar. Por exemplo, eu pego uma guia, acho uma guia lá por casa e coloco, opa, coloquei no Spock. Beleza. Esta guia tem um valor. Ela está apontando para o Spock. Sul. Mas quando eu tirar e jogar em qualquer lugar, quando eu tirar do Spock, ou se eu soltar o Spock for para qualquer lugar, a guia vai deixar de ter um local. Ela tem um valor, mas ela não está alocada. Então, essa é a preocupação. Então, quando eu faço isso, tá? Eu estou definindo que eu tenho uma guia, mas eu não estou dizendo aonde ela está. Aqui eu estou colocando um valor, estou botando um valor inicial, certo? A P, que é um ponteiro, aponta para o endereço do conteúdo de X. Então, X é um inteiro, a P vai ter este endereço aqui, ó. Certo? Este é o endereço de AP. Então, melhor. Este aqui, ó, 0x0022ff10 é o conteúdo, ou seja, é o valor que está na variável AP. Tá? Ela não vai ter este conteúdo. Este conteúdo aqui, ó, que está no azulzinho, tá? É da variável X. O conteúdo de AP é este aqui, ó. 0x0022ff10 4. Ou seja, 4 elementos desse. Esse mais 4. Ok? E a variável AP, obviamente, está neste endereço aqui, ó. Então, fica assim a coisa. Fica AP, quando eu faço AP, recebe endereço de X. Quando eu declaro AP, ela vai ficar neste endereço de memória. Quando eu coloco AP, recebe X, ela vai guardar 10 FF 2200. 10 FF 2200. Ou 0022 FF 10. Na verdade, é de baixo para cima, ou de cima para baixo. Certo? Ok? Como é que isso é representado? De novo, um monte de zeros e uns. Então, 22 é o 2 e o 2. 00 é o 0 e o 0. FF é o F e o F. E o 10 é o 1. O professor, isso aqui não é 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 4, 7, 7 e 8, 15. Isso aqui não é o 15, professor? É o 15. 15 em 15 inteiro. Mas, como aqui, esse olhar é um olhar de lente de hexadecimal, 15 vai ser representado pelo F.
Ok? Tá? Então, alguns exemplos, né, de ponteiros: ponteiro para o inteiro, ponteiro para um caractere, ponteiro para um real, né? E eu tenho a ideia do ponteiro genérico, que ele aponta para void, que ele é do tipo void. Ele aponta para qualquer coisa, certo? Ele é adaptável. Em geral, o professor Edson, né, para a grande maioria dos casos que vocês vão usar, não há necessidade de ter um ponteiro void. Void é quando você trabalha com, como é que eu vou dizer? Quando você trabalha com estruturação de sistemas, mais baixo nível, tá? Bom, então, vejam, uma coisa importante, tá? Quando eu declaro um vetor, este cara aqui, né, sozinho, ele já dá o endereço, tá? Então, quando eu crio aqui, ó, um char que aponta para o nome, eu posso só fazer isso aqui e está tudo bem. Fala, Lucas. Ei, professor, eu uso void, né, e tudo, mas eu não sei muito bem o que significa. Tem como o professor explicar? Se tu usa void, não sabe por que tu usa void? Mas eu uso. Por que tu usas void? Não sei, às vezes, uma hora ou outra, quando estou montando o programa, eu declaro como void e tal, né? Mas por que tu declara como void? O main mesmo, e aí eu queria saber o que é. Não, peraí. Tu usa void para a declaração de ponteiros ou para a Isso. declaração de função, de retorno de função? Para os dois. Void significa livre de tipo. Ah, tá, entendi. Ele é um livre de tipo, ou seja, não tem um tipo definido, tá? No caso do C, tá? Mas se tu usa todas as tuas variáveis como void, Não são todas, não. tu tá com um problema, tá? Vai ter um problema de eficiência. Mas as tuas funções, se tu declara como void, não tem problema. A declaração de função como void é para que não haja retorno. Tá, ok. Só para isso. Professor, com o professor César, a gente usava muito ponteiro tipo void, porque ele estava falando sobre generalização de dados e tipo abstrato de dados, né? Falando sobre lista encadeada, que era para desacoplar um ponteiro genérico, quer dizer, um ponteiro especializado. Ele cria um ponteiro genérico. E aí o ponteiro tipo void serve para você colocar um valor que pode mudar ali de acordo com a tua necessidade, né? A hora pode ser inteiro, a hora pode ser dobro. Só que eu entendi mais ou menos, só que ainda assim é um conceito muito abstrato, tem que praticar bastante para ficar fixo na memória. Então, eu usei isso muito, muito, muito no meu mestrado, né? Então, este é um recurso quando a gente usa para... Por que eu usei muito no meu mestrado? Porque nós estávamos criando um SGBD. A gente não estava usando, a gente estava construindo um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A gente não estava usando o SGBD para construir um banco de dados. Então, nós estamos, por exemplo, tu quer construir uma linguagem de programação. Aí faz sentido você usar void, porque você não sabe o que é que o cara vai definir. O cara que vai usar a linguagem de programação, o que é que ele vai definir como, né, que vai passar como parâmetro. Aí sim, né? Isso é o que vale você usar void, porque você não sabe o que é que o outro quer, o que é que o outro,
o usuário do teu sistema vai querer fazer. Mas quando você quer deixar o caminho bem claro para ele, ele não precisa construir, ele só precisa usar, aí eu tenho que dizer que é do tipo inteiro. Então, declara que, olha, aqui você coloque o seu nome, aqui você coloque sua data de nascimento. Então, a data de nascimento vai ser dia, mês em número, ano com 4 dígitos. Estou deixando bem claro o que eu quero. Aí não pode ser void. Void, eu sei que o César gosta muito de void, né? Gosta muito de coisas genéricas, e isso é bom para construção de estrutura, mas ele não é bom para a construção de sistemas. Beleza? Certo? Beleza, professor. Então é isso. Então, vou voltar aqui. Então, agora a gente vai falar algumas especificações. O símbolo para declarar ponteiros em C é o asterisco. Tá? Então, só que o asterisco ele serve para várias coisas. Para multiplicação, para definição de ponteiro, para indireção e para declarar, por exemplo, que o teu parâmetro ele é por referência e não por valor. Tá? Nulo. Nulo é uma constante. Então, quando eu faço isso, ele define para um endereço específico. Tá? Indireção é que ele devolve o valor apontado pelo ponteiro. Tá? E é um operador de endereço e não de ponteiros. Tá? Lembrando que todo valor ele tem que estar no endereço. Tem que estar. Tá? Então, todo valor tem que estar no endereço de memória. Quando eu faço isso aqui, então ele guarda o conteúdo do endereço. Tá? O conteúdo do ponteiro. Quando está guardando o conteúdo do ponteiro, ele está guardando um valor de zeros e uns, que é o valor que está na memória. Certo? Então, conteúdo do endereço de memória guardado no ponteiro. Se A for do tipo char, por exemplo, ele vai representar o endereço de memória lá, pode ser que represente uma letra Z qualquer. É o olhar que ele vai ter. Tá? Isso é o mais louco, mas é como a gente usa. Tá? Bom, eu posso ter um ponteiro que aponta, um ponteiro de ponteiro. Tá? Nesse caso, é uma indireção. Então, I é um inteiro, o ponteiro aponta para o endereço de I, certo? E o ponteiro de ponteiro, que é marcado por 2 asteriscos, vai apontar para o endereço de P. Certo? Bom, o operador obtém o endereço de uma variável. Então, sempre que eu tenho um ponteiro, normalmente ele quer saber o endereço.
tá? Então, a não ser que eu tenha um ponteiro já apontando para outro ponteiro, tá? Então, ele está apontando para outro ponteiro. Aqui, nesse caso, é uma indireção. Então, este cara está apontando para o endereço deste ponteiro, não para o ponteiro em si. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa parte que mais complica. Bom, então, vejam que aqui a gente não está usando a locação, ou seja, definindo o local específico para o ponteiro. Né? Alocação de ponteiro. A gente está só colocando valores. E isso não tem nada de errado. Tá? É como eu chegar, como meu filho faz, quando ele vai passear com os cachorros. Quando ele volta, ele larga em qualquer lugar. Né? Não, então, lá em casa tem uma regra. Qual é a regra lá de casa? É a seguinte. Chegou sapato ou chinelo que vem de fora, fica na porta de casa. E entrou em casa, você tem que entrar descalço e coloque seu sapato, seu chinelo de casa. É a regra lá de casa. Então, quem assiste seriado coreano vai ver isso quase sempre. Né? A pessoa chega na casa de um oriental, ele tem que tirar os sapatos. Ele não entra com o sapato naquele ambiente. Chinelo, tem que tirar os calçados, ele entra descalço. Tá? É a mesma coisa. Então o que a minha esposa está dizendo? Que o local de deixar os sapatos da rua, os calçados da rua, é do lado de fora. Ela está alocando o endereço. Tá? Mas pode ser que meu filho chegue e largue o sapato em qualquer lugar. Aí ela fica com raiva. Tá? Bom, vamos lá. Então, tem um inteiro que aponta. Um apontador que é inteiro. Tem dois valores. O valor 1, eu inicio ele com o valor 5. Vejam que o valor 2 ainda não está inicializado. Não tem valor nenhum. Certo? Só que o ponteiro aponta, pega o endereço, por isso que tem um E comercial aqui, do valor 1. E valor 2, ele vai receber o valor apontado por a ponta, neste caso 5. Certo? Pois a ponta possui o valor do endereço do valor 1. Então, neste caso aqui, olha, valor 2 não é ponteiro, ele é um inteiro. Certo? O que o compilador faz? Ele vai procurar qual é a ponta. Ele está apontando para este endereço aqui. Então, ele guarda este endereço. E ele vai olhar nesse endereço e vai encontrar um valor 5. Então, ele vai percorrendo. Normalmente, a gente não faz isso. Tá? Normalmente. Mas, enfim, isso é possível ser feito. Vou voltar aqui. Dúvidas, pessoal? O Evandro está dormindo aí, Evandro? Não. Ah, tá bom. Dúvidas aí, pessoal? Então,
deixa eu ver quem está aqui. Alexandre, Antonácio. Quem é Alexandre Antonácio? Cadê ele? Cadê o Alexandre? Não estou vendo. Ah, presente. Eu tinha um amigo que estudou comigo, que era Antonácio também. Só não lembro o nome dele. Mas, enfim. Ana Chiara. Chiara. Tá ali, estou vendo. Aqui. Antônio. Milêncio. Presente. Ok. Bruno de Moura. Tô aqui. Caroline. Evandro, Salvador. Estava dormindo, não estava. Só deitado, né, Evandro? Beleza. Felipe Frasch. Tô aqui também. Também tem um amigo uma amiga que é Frasch. Gabriel Henrique. Aqui. Aqui. Gabriel Pinto. Tá. Gustavo Augusto. Tô aqui. Jander. João Gonçalves. Aqui, professor. Tá. João Vitor. Aqui. Jonatas Lima. Presente. Karen. Aqui. Leonardo. Presente. Pereira. Beleza. Lohan. Presente, professor. Lucas. Leonardo. Lucas Aqui, professor. Gabriel. Beleza, estão os dois aqui. Tiago Leite e Vinícius. Tiago está ali e o Vinícius. Que? Mas se for. Pensei que era igual o meu Vinícius. Meu filho chama-se Vinícius. Sempre malandro, rapaz. Bom. Então, gente, dúvidas? Professor, Fala. acho que o senhor não me escutou, que o meu microfone estava mutado. Só me deu presente? Não. Presente só no final do ano. Ah. Aí você falou. O cara nem fez aniversário já quer ganhar presente, rapaz. Tô vendo aqui, eu vi a mãozinha lá. Bom. Professor, só para falar que eu tinha ido no banheiro, aí o senhor já tinha Sem problema. chegado no G. Sem problema, Gabriel. Bom. E aí? Dúvidas? Só a parte ainda do alocar a memória para o ponteiro. Isso que a gente não falou. Mas são 11h30, se vocês quiserem, a gente continua, que é o próximo passo. Podemos continuar? Por mim, tá tranquilo, mas tem que ver o pessoal também, né? Por mim, tranquilo também. Então, vamos Pode lá. ser. Vamos lá, deixa eu só caminhar aqui um pouquinho, porque... Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida sobre a disciplina mesmo, assim, no geral, porque eu não estava na primeira aula, e essas aulas são gravadas, elas são disponibilizadas para a gente? Olha, lá no meu canal do YouTube, tem muitas aulas já das aulas que eu dei anterior, né? Tem aula do semestre passado. Eu estou gravando essas, eu não estou disponibilizando ainda, mas eu posso depois disponibilizar, tá? Tá bom, eu vi lá algumas no seu canal. Isso. Mas Tá bom, obrigada. o conteúdo acaba sendo o mesmo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, gravação aqui para gente. Então, mas eu não tenho problema nenhum de disponibilizar as aulas, tá?
geral. Vamos lá. Alocação dinâmica. Né? Então, eu tenho que lembrar aquilo que eu falei. Né? A geladeira de vocês, na casa de vocês, vai estar sempre no mesmo lugar. Ela não faz parte da casa, mas ela vai estar sempre no mesmo lugar. O chinelo de vocês, não. Né? Então, é disso que a gente está falando. Então, professor, mas o meu computador, ele está sempre no meu quarto. Beleza, mas que parte do quarto você não sabe, mas ele está lá no teu quarto. Né? A guia do cachorro depende de onde vai estar. Tá? Então, na pilha são criadas as variáveis locais, ou seja, o computador no meu quarto. Né? Na memória estática são criadas as variáveis globais e as locais estáticas, isso em si. Por exemplo, a geladeira, o fogão, vão estar sempre ali. O conteúdo que vai estar dentro da geladeira pode ser um conteúdo de piscina, não é só água, né? Pode ser que você esteja cheio de dinheiro e tenha lá só picanha para o seu churrasco do final de semana. Não tem problema. Tá? A guia, né, do cachorro, ela vai estar lá na RIP. Né? Que é aonde a gente coloca os dados que são alocados dinamicamente. O que é dado alocado dinamicamente? Então, quando você olha a sua memória, tá? A sua não, do computador, né? O compilador, veja, né? Ele separa assim, ó. Aqui eu vou colocar os códigos, ou seja, quais são os comandos que eu tenho que executar e em que ordem. Tá? Então, ele vai colocando ordem a ordem cada um desses comandos. Tá? Uma outra parte, ele vai colocar os dados estáticos, ou seja, como ele já sabe que eu tenho duas variáveis inteiras, ele vai esperar que eu tenha 8 bytes para guardar os dados estáticos, mais o espaço para guardar o nome das duas variáveis. Onde é que vão estar o nome das duas variáveis? Nas instruções. Né? Então, a variável A e a variável B, elas estão no espaço das instruções. O conteúdo da variável A, da variável B, vai estar nos dados estáticos. A variável ponteiro A vai estar guardada aqui nas instruções. O valor que a variável A guarda vai estar em dados dinâmicos. E a pilha são as variáveis locais, ou seja, quando eu chamo uma função, que está, quando eu entro no quarto, é que eu vou saber onde estão as coisas que estão alocadas ali no quarto. Certo? Então, se eu definir um ponteiro dentro do ponteiro global, tá? O ponteiro vai estar aqui, os dados vão estar aqui. Se eu definir um ponteiro local dentro de uma função, ele vai estar, a definição dele vai estar aqui, não vai estar aqui nas instruções, vai estar aqui, e o conteúdo dele vai estar aqui, nos dados dinâmicos. Tá? Bom, então, as variáveis da pilha e da memória estática, elas têm um tamanho conhecido. A alocação dinâmica vai
guardar, vai reservar espaço dependendo do propósito que eu quero. Então, quando eu digo, aqui vão ficar os chinelos, pode até não ter chinelo aí, mas o espaço já está guardado. Então, na sapateira que fica na porta de casa, vão ficar os chinelos. Então, por mais que não tenha nenhum chinelo lá, o espaço já está reservado. Deu para entender? Então, quando eu prego na parede vários ganchinhos e digo, aqui vão ficar as guias, eu já aloquei espaço para colocar as guias. Pode ser que eu não tenha nenhuma guia naquele momento, mas o espaço já está alocado. Isso é alocação dinâmica. Tá? Bom. Então, como é que funciona? Então, eu tenho meu programa aqui. Meu programa, eu tenho lá dois ponteiros, A e B, né, que são do tipo char. Eu tenho uma função que ela tem duas variáveis locais. Eu tenho uma função B, que ela tem, os ponteiros, eles são globais, né? Eu tenho duas funções, uma função B, que ela tem dois ponteiros, ou dois inteiros, e, né, a função A, ela retorna um inteiro, a função B não. Né? Bom, então, eu digo assim, olha, A, eu posso escrever, essa aula é legal. Eu posso escrever? Pode, porque A é um ponteiro para chaves. Né? E aí eu escrevo aqui. Aí a B será mesmo, e eu chamo a função B. A função B, ela vai chamar a função A. Como é que funciona a coisa? Então, eu tenho aqui, na minha memória, tá? Toda a minha memória, eu vou ter o sistema operacional, eu vou ter as constantes, variáveis, né? Porque não são fixas, A e B. Então, vou ter essa aula legal, será mesmo, né? Eu vou ter o código, o objeto, eu vou ter as variáveis estáticas, né? A e B, tá? E aqui, início da área de alocação de memória e o início da pilha para variáveis locais. Vamos ver. Então, quando eu faço aqui, ó, A recebe esta aula legal, eu estou colocando um conteúdo dentro dela. Tá? Quando eu chamo a função B, o que acontece? Eu tenho que alocar na área de pilha, tá? As variáveis local A, local B e o endereço da onde eu parei. Tá? O local A, ele vai chamar a função A. Quando ele chamar a função A, eu tenho que guardar a função B, tenho que saber que veio da função B, tá? E guardar local 1 e local 2. Vai fazer um monte de coisa lá e depois terminou. Quando terminar, eu tiro daqui. Aí agora, local B vai chamar a função A. De novo, ele aloca espaço aqui. Certo? Vai fazer um monte de coisa e termina. Quando ele terminou, tá? Ele vai sair. Quando ele sair, liberou a pilha. E vai fazer alguma coisa. Enfim. Né? É só para dizer
Como é que isso funciona? Isso quer dizer que esta RIP aqui, tá? Ela também é variável. E ela depende, então, esse espaço todo vai depender, se eu tenho espaço, se eu tenho, vai depender como está a minha pilha. Não só da área de memória, como está a minha pilha. Por isso que é importante tanto alocar quanto desalocar espaço. Esses espaços aqui são fixos, de baixo, tá? Eles são fixos. Uma vez que eu criei, eles são fixos. Esses aqui de cima, não. Tá? Então, para isso, para eu alocar e liberar esses espaços da minha RIP, tá? Eu tenho que usar o malloc e o free. Malloc é Memory Allocation. Tá? Estou passando isso para você. Aloco um bloco, né, consecutivo, dependendo do tipo do ponteiro. Tá? Bom, então como é que funciona? Tipo, né, e o número de bytes. Então, quando eu aloco, eu faço normalmente assim, ó. Ponteiro é um int, então eu vou alocar pelo tamanho do inteiro. Tenho sempre que lembrar que a memória não é finita. Então, uma coisa é você alocar, veja, eu estou criando um ponteiro, certo? Estou redefinindo como esse malloc é um void, eu tenho que dar um tipo para ele. Aqui eu aloquei espaço. Mas eu não disse que o ponteiro é nulo. Desculpa. Se ele retornar nulo, significa que não tem memória. Tá? Então, se essa alocação retornar nulo, vai significar que ele não achou memória suficiente para foi suficiente para a alocação de espaço. Tá? Aí ele vai retornar nulo. Se não, ele deve alocar normalmente o ponteiro lá que eu quero. Bom, então isso aqui a gente usa sempre numa função de criar, por exemplo, eu quero criar um novo elemento da lista, eu quero criar um novo elemento da minha árvore. Tá? Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer uma função que verifique que, ao criar o ponteiro, aloque o espaço e verifique se está ok. Se tiver ok, está tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou alocar 1000 bytes. Então, eu tenho um ponteiro que ela vai alocar 1000, que é do tipo caractere, e vai alocar 1000 posições. Então, no momento que ele faz isso, certo? Ele está aqui alocando 1000 bytes. Então, esse espaço da minha RIP não vai poder mais ser utilizado. Que faltou descer aqui, tá? Depois,
que eu vou ter aqui? Eu tenho uma lock de 50 inteiros. O que vai acontecer? Cada inteiro são 4 bytes. Então, ele vai alocar 200 bytes. Quando eu faço isso, ele está alocando 200 bytes. Acabou. Tá? Então, nenhum outro ponteiro vai ocupar esse espaço aqui. E nenhum outro ponteiro vai ocupar esse espaço. Eles têm que ocupar esse espaço verde, não o que está em goiaba, sei lá que cor é essa. Tá? Então, só que pode acontecer isso aqui, ó. Eu tenho muitas variáveis locais alocadas, né? E muitas chamadas de função, que vai chamando uma função, vai chamando outra, vai chamando outra, vai chamando outra, e a minha pilha vai lotando e eu tenho pouco espaço para criar coisas novas. Neste caso, eu tenho que fazer a verificação. Tá bom? Pô, para liberar, então, simplesmente, por isso que eu não posso desapontar, né, para um endereço de memória, mudar o ponteiro e não desalocar aquele endereço de memória. Porque senão vai dar stack overflow. Ou seja, sobrepassou o espaço da pilha, né? Atingiu o limite da pilha. Que limite, professor? Deixa eu voltar aqui. Este limite aqui. Então, quando eu aloco, eu vou daqui para cima, né? Daqui do P para cima, procurando verde. Se eu alocar mais, ou seja, ultrapassou o limite da pilha, porque a pilha, né, ela acontece de cima para baixo. Então, o Stack Overflow é isso. Quando eu tento alocar e o espaço que eu tenho é menor, então estou tentando alocar dentro da pilha, que já não pode mais. Aí deu Stack Overflow. Titanga. Perdi ponteiro. Tá? Na verdade, você precisa ajustar como é que vai organizar os seus ponteiros. Bom, claro. Não estou vendo vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, o free, ele vai servir para isso. Tá? Ele vai servir para você, quando não precisar mais daquele espaço, daquele ponteiro, liberar. Tá? Então, sempre que tem, usar o free. Então, exemplos, eu aloquei e depois liberei o espaço. Tem como realocar, mas enfim, né? É algo que normalmente eu não gosto muito de usar, mas se precisar, tem como fazer isso. Bom, então como é que funciona o realoc? Eu estou ocupando espaço, né? Então, estou gerando, aí quero realocar para 8.000 inteiros, para poder trabalhar. Ou quero realocar para 2.000 inteiros. Eu tinha 4.000, aí eu usei os 4.000. Eu quero mais 4, aí eu dobro para 8. Ou então eu reduzo pela metade. Tá? Bom. Então, se eu quiser, por exemplo,
criar uma lista ordenada para conter uma string de qualquer comprimento, menor do que 10.000. Ora, eu posso simplesmente alocar um espaço de 10.000 posições, 10.000 bytes. Isso vai me dar possibilidade de trabalhar string. Tá? Ver aqui. Não quero não. Então, uma coisa que a gente que vocês já perceberam em AED1 e AED2, em AED1, é que se eu deixar de usar o free, se eu deixar de usar o free, né, eu vou ter um Stack Overflow. Se eu deixar de... e quando é que eu deixo de usar o free? Quando eu vou lá e digo assim, olha, ponteiro, aponta para o próximo do próximo, próximo do atual. Quando ele apontou para o próximo, ponteiro atual, ponto próximo, aponta para... Deixa eu escrever aqui que é melhor. Quais são, onde é que dá problema? Acho que está mais fácil eu escrever do que eu falar. Dois momentos. Primeiro momento, isso aqui, ó. Eu tenho atual, igual, ao. Aí, tem aqui o ponteiro atual, aí eu tenho um ponteiro novo, aí eu digo assim, atual, ponto próximo, eu chamo de ponto, para mim é melhor falar ponto do que seta, tá? Vai receber o novo. Beleza. Tá? Normal. Lembrando que eu estou falando aqui de uma lista, tá? Então não estou entrando muito em detalhes. Aí eu tenho lá o novíssimo. Então, vou lá, coloco atual, coloco novo, né? E aloco novíssimo. Tá? Aí eu digo assim, atual ponto próximo recebe novo. Tudo bem. Se em algum momento aqui eu fizer isso aqui, ó, atual, ponto próximo, igual a novíssimo, sabe o que vai acontecer? Ó, não consegue só um. Sabe o que vai acontecer aqui? Neste momento, eu perco a referência para novo.
e eu nunca mais consigo chegar no novo. Nunca mais. Então, esta é uma grande preocupação que vocês vão perder. E cada vez, quando vocês fazem isso muitas vezes, o que acontece? A pilha, o hippie, fica enchendo, enchendo, enchendo e nunca vai esvaziar. E aí, uma hora vai dar um Stack Overflow. Simplesmente isso. Tá? Então, temos que tomar cuidado. Se eu quero fazer isso aqui, tá? A solução disso é aloca atual, aloca novo, aí eu tenho aloca novíssimo, lá pelas tantas, posso fazer assim, atual, próximo, e eu tenho que fazer assim, ó, se eu quiser trocar auxiliar, veja que auxiliar eu não aloquei, tá? Auxiliar igual a novo ou auxiliar igual ao ponto próximo. E aí eu posso fazer atual, ponto próximo, recebeu novíssimo. E libera auxiliar. Professor, mas está liberando o auxiliar. Por que o senhor está liberando o auxiliar e não está liberando o novo? Porque auxiliar, ele guarda o quê? Ponto, o endereço do novo. E o que eu tenho que liberar? O endereço. Certo? Neste caso aqui, isso aqui vai funcionar. Tá? Quando eu quero trocar aqui. Professor, o senhor pode... Por que o senhor não alocou o auxiliar? Porque eu não preciso referenciar o auxiliar. Né? Eu não preciso saber em que endereço ele vai estar. Eu só preciso usá-lo. Mas ele não vai, para mim, não vai interferir em nada na questão do endereço. Então, está tudo bem. Ok? Deu para entender? Então, nem todo ponteiro eu preciso alocar, mas todo ponteiro que eu aloquei, e se eu não quero mais saber dele, eu tenho que liberar o espaço. Porque senão, o que está em vermelho ali gera erro. Não vai gerar erro de compilação e nem de execução. Ou seja, teu código vai seguir como se nada tivesse acontecido. Mas na hora que você estiver executando várias vezes, ou recorrendo várias vezes àquela função, ele vai dar um Stack Overflow, porque você não desalocou. Mas está tudo certo, professor. O código está... A lógica está funcionando direitinho. Por que está dando Stack Overflow? Por isso. Né? Porque você perdeu o ponteiro novo, né? Você simplesmente ignorou. Ele estava alocado, perdeu.
Ok? Deu para entender? Tá? Dúvidas? Não, já são meio-dia, olha só. Vocês gostam de aula mesmo, né? Quando o professor é bom. Vamos lá, nem todo mundo concorda, hein? Dúvidas? Não? Deu para clarear um pouco a história dos ponteiros? Deu sim, professor. Tá. Então, levanta a mão se tem alguém ainda com dúvida. Quem está com dúvida, eu posso ficar mais um pouquinho aqui e tentar tirar dúvida, que não, senão os outros estão todos liberados. Boa tarde, professor. Até a próxima aula. Boa tarde. Eu vou parar aqui na Boa gravação. tarde, professor. Até a próxima aula. Boa tarde.